Meu irmão, minha irmã, hoje é dia 28 de junho, estamos no domingo, celebramos hoje a solenidade de São Pedro e São Paulo. O evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Meu irmão, minha irmã, celebramos hoje o martírio dos apóstolos Pedro e Paulo. Eles foram mortos na perseguição de Nero, mais ou menos no ano 64. Através desses dois apóstolos, a igreja celebra hoje a sua apostolicidade. A igreja de Cristo, a verdadeira igreja é una, santa, católica, apostólica. O que significa que a igreja é apostólica? Dizer que a igreja é apostólica significa que sua origem está relacionada aos apóstolos. Ela não começou no século passado, não foi fundada por qualquer um. Significa também que para chegar a ser comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não há outro caminho a não ser aceitar o testemunho daqueles que desde o princípio viram o Senhor e conviveram com Ele. Dizer que a igreja é apostólica é dizer que a igreja católica está fundada sobre os apóstolos e reconhecer com gratidão que vivemos na igreja que tem sua origem na igreja dos apóstolos. Por que os apóstolos são importantes para a igreja? Isto se deve à originalidade da revelação cristã. A revelação não se fundamenta em primeira instância sobre um texto sagrado. Isso acontece, por exemplo, no Islã, que tem uma escritura que desceu de Deus, que disse ao profeta: fizemos descer sobre ti a escritura. No Islã é o texto e não Maomé, o lugar próprio da palavra de Deus. No cristianismo, pelo contrário, a revelação de Deus não é primeiramente um livro, mas uma pessoa, a pessoa e a vida histórica de Jesus de Nazaré. Jesus, porém, não escreveu, não ditou, nem trouxe consigo um documento sagrado. Ele nada escreveu, nem nos entregou um livro vindo do céu. A revelação divina é realizada na pessoa histórica de Jesus. E tal revelação pôde chegar até nós somente porque existiram homens que viveram com Ele e que testemunharam para nós tudo o que Ele disse e fez, como Ele viveu, como morreu, como apareceu a eles depois da morte, ressuscitado. Esses homens que receberam o Evangelho diretamente de Jesus são os apóstolos. A igreja atual, a igreja na qual vivemos, descende da igreja dos apóstolos. Nós estamos unidos a Jesus Cristo, ao Pai e ao Espírito Santo, pela cadeia ininterrupta de testemunho que se origina nos apóstolos e chega até nós pelos sucessores dos apóstolos, que são os bispos. Por
por que é tão importante essa transmissão pela sucessão apostólica? Porque a transmissão da fé não é um processo mecânico de comunicação. A fé, a palavra de Deus, a fé apostólica é uma vida que só pode ser transmitida por meios vivos e não por meros meios mecânicos ou meios virtuais. O texto de hoje, o texto do Evangelho, fala da confissão de Pedro em Cesareia de Filipe. Mais ainda, fala da confissão de Jesus. Pedro confessa que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Jesus também confessa que Simão é Pedro, pedra sobre a qual edificará a sua igreja. A igreja não é uma sociedade de pessoas que decidiram se associar por iniciativa própria para um determinado fim, nem foram lá no cartório registrar o CNPJ. A igreja é fundada sobre a fé de Pedro. Tu és o Messias, o Filho de Deus. É essa adesão a Cristo que cria entre as pessoas uma nova relação, da qual surge a igreja. Jesus confessa que a fé de Pedro não provém dos homens, mas é uma revelação de Deus. Assim, a igreja fundada sobre Pedro é uma convocação para a fé de Pedro. A função de Pedro não é meramente honorífica, não é a recompensa de Jesus pela sua confissão de fé. A função de Pedro é um serviço que inclui ligar e desligar. Jesus promete a Pedro que ele terá chaves de acesso ao reino de Deus e terá o poder de julgar, perdoar, condenar. Tudo isso será ratificado por Deus. O que ligares na terra será ligado nos céus. O que desligares na terra será desligado nos céus. Pedro e Paulo foram chamados por Jesus para levar o Evangelho a todas as nações. Mas esse Evangelho não é, primeiramente, um livro. É o próprio Jesus vivo. E Jesus vivo só pode ser levado por pessoas vivas que vivem a vida de Jesus. Assim é o bispo para a igreja. Ele não é um mero comunicador de uma bonita mensagem. Ele leva Cristo, sendo Cristo para as pessoas. Evidentemente, ele nunca deve ter a pretensão de se substituir a Cristo, mas não há outro meio de ser portador do Evangelho, a não ser tornando presente Cristo. É um admirável dom maravilhoso esse, ao mesmo tempo, quanta responsabilidade, pois se o recebemos, podemos também tratar esse dom com relaxo e desprezo. É como atirar as pérolas aos porcos ou dar as coisas santas para os cães. Fazemos isso toda vez que não empenhamos tempo, esforço, energia para corresponder ao dom recebido. Não há como exercer o ministério sacerdotal, ser Cristo para os outros, sem santidade pessoal, ter os mesmos sentimentos de Cristo, identificar-se com Ele. A identidade do bispo consiste no dom de Jesus, no dom de ser Jesus para os outros e no dom de se empenhar de verdade em se identificar com Cristo ao longo de toda a vida.